principais tópicos, que é o papel da OEA na defesa da democracia, instrumentos jurídicos e políticos, missões de observação eleitoral, atuação em crises democráticas, como o caso de Honduras em 2009 e do Paraguai em 2012, e as limitações e desafios. Aproveito, antes de iniciarmos o workshop, para lembrá-los que o edital de inscrições e de isenção da taxa de participação estão abertos até o dia 21. Então, somos convidados a fazerem as suas inscrições e participar do evento, que será em novembro. E também aproveito que a data de hoje para parabenizar todos os professores aqui presentes pelo Dia do Professor, agradecer ao esforço diário de cada um de vocês, que são essenciais para a nossa formação. Sobre o nosso palestrante de hoje, o professor Dr. Jean Marcel, ele é professor adjunto do curso de Relações Internacionais aqui da UFT. Ele é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e graduado em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba e também é graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB. E é o coordenador do projeto de inovação. Tá gravando. Tá gravando. Eu não consigo conectar isso aqui. Tá gravando. Bom, parabenizar também a professora Nayara, que está afastada do curso, né, fazendo doutorado, mas também está ali presente com a gente através do Meet. Tá? O workshop ele busca analisar as concepções de democracia e a sua defesa, na promoção e defesa na OEA, seus corpos burocráticos, então, quais são as secretarias, o secretariado, quais são os órgãos da organização internacional, no caso a OEA, que atuam nessa área, e também as suas interações administrativas. Então, quando ela interagem com outras organizações, que é o caso, mais propriamente, da ONU, que eu pesquiso na minha tese de doutorado. Então, examina-se a atuação da OEA e seus aparatos burocráticos, especialmente a Secretaria de Fortalecimento da Democracia, a SFD, na criação de um regime democrático interamericano. Então, a gente lembrando aí um pouco dos conceitos de relações internacionais, a gente tem um conceito muito claro de ator nas RIs, que é o regime internacional, que é os princípios, regras, procedimentos, normas, né, princípios, normas, regras e procedimentos de decisão em uma área específica das relações internacionais, nesse caso, na área da democracia. Então, a gente chama de RED, Regime Democrático Interamericano. A análise baseia-se em informações oficiais da OEA, como a sua carta constitutiva, a carta da OEA, as resoluções, relatórios e combinados com revisões de literatura. Então, para dar um pouquinho de histórico, pode passar aí, por favor. O histórico da OEA, a OEA foi criada em 1948, com o mandato, né, a atuação, que os estados deram a incumbência para essa organização atuar. Então, seu mandato é manter a paz, promover a solidariedade e defender a soberania no continente americano. Então, dentro do sistema ONU, ela é uma organização autônoma, mas que tem uma atuação vinculada com a ONU e tem uma atuação restrita à região das Américas. É constituída por 35 Estados-membros
e configura-se como o principal fórum governamental, né, político, jurídico e social do hemisfério. Lembrando que esses 35 países componentes, a gente tem 2 que não estão atuando muito claramente, né? A gente tem a Cuba, que foi suspensa, desde toda a problemática que teve em Cuba, da sua ditadura e etc., desde a Guerra Fria. E temos também a Venezuela, que não vem participando ativamente, mas que até então não foi suspensa oficialmente da organização. A organização tem como princípios basilares a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento. A história da OEA está intrinsecamente ligada às disputas da Guerra Fria. Então, a OEA ela surgiu mais ou menos na mesma época da ONU também, e todo o processo da Guerra Fria, né, gerou implicações na própria OEA, e a grande crítica que se tem até hoje em dia à OEA é a influência que os Estados Unidos exerceram nessa organização durante esse período da Guerra Fria. Então, durante a Guerra Fria, ela foi claramente um instrumento de influência da grande potência e dos Estados Unidos, certo? E um dos lados, né? Que era o lado americano. Então, até hoje, a gente questiona muita coisa que tem da OEA, muitas críticas são feitas pela influência que os Estados Unidos ainda exercem dentro da organização. Então, há todo um trabalho, desde o final da Guerra Fria, para fortalecer essa organização, para dar mais legitimidade e desatrelar desse período da Guerra Fria, tá? Onde tinha essa visão negativa da organização como um aparato, um instrumento de influência dos Estados Unidos. Então, a gente tem 1948 aqui, né, na tela, como o estabelecimento da OEA, 1970, 1980, as mudanças institucionais e modernização estrutural. Então, ao passar da decorrência da Guerra Fria, né, o período de... Muitas vezes a gente teve momentos onde houve uma atuação muito clara dos Estados Unidos utilizando esses instrumentos, e outra em que a Guerra Fria em si, nos Estados Unidos, foi mais... deixou mais de lado esses instrumentos. Foi quando teve a atuação muito clara das organizações internacionais, dos regimes internacionais, e essas organizações ganharam corpo. Então, elas tiveram mudanças institucionais justamente para lidar com esse processo aí de transição para uma nova ordem, que veria em 1990, com o final da Guerra Fria, a renovação da OEA. Então, quando claramente a Guerra Fria acabou, a organização teve que se adaptar a novos tempos, tá? E dentro dessa perspectiva de novos tempos, ela tem que se adaptar e se configurar para uma nova realidade de mundo. A estrutura da organização, né, da OEA, ela é composta por órgãos, incluindo a Assembleia Geral, que vai ser o que iremos fazer, né, na simulação, a reunião de consulta de ministros das relações exteriores, os conselhos, as comissões e a Secretaria-Geral. A organização possui escritórios nacionais em todos os Estados-membros e representações burocráticas ligadas à Secretaria-Geral em todo o hemisfério. Então, a gente tem aí o principal órgão, né? Pode passar aí, por favor. O principal órgão é a Assembleia Geral, que vai ser simulada por nós na Simulare. A Secretaria-Geral, o órgão central e permanente, a Secretaria-Geral, a gente até estava comentando sobre isso antes da apresentação, ela é a vinculação, né? Ela é o vínculo entre a burocracia, entre a organização e os estados. Então, geralmente, é o secretário-geral que faz essa parte política de dialogar entre a organização e seus corpos burocráticos e os estados. Então, o secretário-geral da Simulare, que a gente não escolheu, né, ele vai ser responsável para dialogar com vocês, estados, e trazerem a discussão, né, para a mesa diretora, que vai estar ali responsável por mediar a simulação. Então, o secretário-geral tem um papel muito importante em fazer essa ponte, esse diálogo entre a estrutura, né, entre a burocracia e os estados, componentes da organização. A gente tem os conselhos, então, o Conselho Permanente e o Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral, e as comissões, como a Comissão Jurídica Interamericana e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A OEA e a promoção da democracia. A OEA se configura como um fórum central para a criação de uma norma regional de proteção de regimes e instituições democráticas. A organização envolve-se em gerenciamento de crises políticas e no desenvolvimento institucional
dos estados na região. Então, não adianta só a OEA gerar crises. Então, tem uma crise política, ela tenta ali resolver aquela crise. Ela não adianta só fazer isso. Ela tem que fazer um trabalho também para propiciar que aqueles estados-membros tenham melhorias institucionais para que as democracias sejam fortalecidas, certo? Então, ela faz esse duplo trabalho. Suas práticas foram ampliadas, especialmente quanto às assistências eleitorais. Então, a própria organização, ela vai lá nos estados, quando os estados requerem, acompanha o processo eleitoral, ajuda no processo eleitoral, faz observações eleitorais para saber se aquela eleição está sendo justa, limpa e está seguindo os procedimentos de uma eleição correta. Debates, ela gera debates, fóruns, discussões sobre a democracia. Atividades educativas, então, tem algumas rádios que fazem alguns comentários, algumas discussões sobre democracia, sobre desenvolvimento, e passa isso claramente através dessa rádio, uma rádio educativa, e promoção de informações sobre governança democrática. Então, ela tenta ao máximo divulgar essa ideia de você ter uma governança democrática nos estados, tá? Vinculando todas as instituições que trabalham em prol da democracia. Então, eu coloquei aí, assistência eleitoral, observação e apoio técnico em eleições, debates e fóruns, então, promoção de diálogo sobre democracia. Então, eu vou falar para vocês aqui alguns fóruns que já ocorreram. É interessante que, se vocês forem ver uma perspectiva mais tradicional, as pessoas vão estar preocupadas com o que os estados pensam sobre a democracia, as discussões que os estados trazem. Só que é interessante saber o que é que a organização já vem debatendo, já vem dialogando com a comunidade, né, com pessoas que atuam nos estados propriamente dito, fazendo fóruns. Então, ela faz um fórum no Brasil, ela faz um fórum na Colômbia, que discute as democracias e traz uma diversidade de discussão sobre a democracia para dentro da organização. Então, há um diálogo claramente entre a burocracia, né, entre a própria organização, com os acadêmicos, com os políticos. Então, muitas vezes há um debate, trazem políticos para participar, para dialogar sobre a democracia na região e vincula claramente essa discussão com os estados propriamente dito. Então, nessa perspectiva que eu vou trazer para vocês, não é uma preocupação apenas com o que os estados pensam sobre a democracia na América Latina, mas também com o que a burocracia entende, o que é que os acadêmicos e o que é que os políticos trazem para a discussão da democracia latino-americana. Então, a evolução do conceito, né? O conceito de democracia já foi institucionalizado já na Carta da OEA, e é uma das grandes críticas. Então, já na Carta da OEA já tem uma defesa da democracia, só que durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, por exemplo, apoiou muitas ditaduras, e existiram muitas ditaduras na América Latina, e esse dispositivo não foi utilizado muito claramente. Então, ao longo do tempo, houve uma evolução na compreensão e promoção da democracia pela organização. A Declaração de Santiago de 1959 já menciona explicitamente a importância de eleições livres, liberdade de imprensa e respeito aos direitos humanos. Então, numa resolução que propriamente dialogava ali sobre, se eu não me engano, sobre algumas violações de direitos humanos na Nicarágua, já trouxe a discussão de atrelar direitos humanos também à discussão de democracia. Então, é algo que vocês têm que pensar na simulação, é que há uma forma muito clara de atrelar que governos democráticos geralmente respeitam direitos humanos. E, geralmente, governos ditatoriais desrespeitam direitos humanos. Isso não quer dizer que é uma relação causal muito clara. Então, democracias também podem violar direitos humanos, mas a propensão é muito maior em regimes ditatoriais a você violar direitos humanos, certo? Então, já começava a ter essa discussão dentro da OEA. E em 2001, surgiu a grande normativa, né, que é a Carta Democrática Interamericana, ampla, que amplia, né, o conceito de democracia, e eu vou trazer para vocês o que é que tem institucionalizado na Carta Democrática Interamericana. Então, acho que passa mais aí. Não, é o próximo mesmo. Então, a gente tem dentro do regime interamericano de democracia alguns instrumentos jurídicos e diplomáticos da OEA, ou políticos.
Então, a gente tem que entender essas normativas como pertencentes dentro do direito interamericano ou do direito internacional dentro das Américas e que também servem de dispositivos políticos e diplomáticos para lidar com a temática da democracia. Então, a OEA desenvolveu diversos desses instrumentos para fortalecer a democracia na região. Entre eles, destaca-se o protocolo da Carta de Cartagena, 1985, a resolução da Assembleia Geral de 1080, que foi a primeira que colocou uma cláusula democrática, que só democracias poderiam participar da organização, e algumas outras, como eu coloquei aqui, o Protocolo de Washington e a Carta Democrática Americana. O Protocolo de Cartagena aumentou as obrigações da OEA quanto ao respeito à democracia. Ela mudou alguns dispositivos da Carta da OEA. A resolução da Assembleia Geral 1080 estabeleceu um mecanismo de ação imediata em caso de ruptura democrática, inclusive a questão de você poder retirar o país que passou por um processo de golpe. O Protocolo de Washington, 1992, permitiu a suspensão de Estados-membros em casos de golpe de Estado. Aqui já tinha essa possibilidade, aqui institucionalizou muito claramente no Protocolo de Washington. E na Carta Democrática Americana consolidou a democracia como direitos dos povos interamericanos, dos povos das Américas. Então, para a Carta Democrática Americana, o grande diferencial é que os povos da região têm direito a ter uma democracia como forma de governo. Então, deu um peso maior à democracia dentro da região. Também houve um fortalecimento aí da própria estrutura da organização que lida com a democracia, que é a Secretaria de Fortalecimento da Democracia, a SFD. Antes era conhecida como Unidade para a Promoção da Democracia, UPD, que é um mecanismo institucional criado pela OEA para ajudar na disseminação da democracia na região. Ela é diretamente vinculada à Secretaria-Geral da OEA e atua na promoção, fortalecimento e consolidação de ideais, valores e práticas democráticas. E tem alguns objetivos: promover e fortalecer a democracia na região, as atividades, observações eleitorais, assistência técnica, promoção de diálogo. Então, é ela que faz as missões de observação eleitoral, ela que faz os fóruns, os diálogos, os eventos para promover democracia, e a sua estrutura é vinculada, como eu já falei, ao Secretariado-Geral. Então, esses departamentos aí que existem dentro da CFD são 3. O DECO, que é o Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral, o DSDNE, que é o Departamento de Gestão Pública Efetiva, o Departamento de Sustentabilidade Democrática e Missões Especiais, e o DGPE, que é o de Gestão Pública Efetiva. O primeiro é responsável pela observação e cooperação eleitoral, o segundo lida com prevenção e resolução de conflitos políticos, e o terceiro promove gestão pública eficaz e transparente. Então, claramente, aí vocês veem que são 3 polos de atuação muito fortes, onde cada um tem o seu papel para promover uma democracia mais sustentável e fortalecida nos estados. Então, a MOAS, que é uma coisa que eu também quero trazer aí para o debate, para que vocês possam discutir sobre elas, que são as missões de observação eleitoral. Elas são um mecanismo, uma ferramenta da OEA para resolver as crises políticas na região. Então, quando a gente tem uma crise, na verdade, tem 2 mecanismos, né? As MOAs são para resolver problemas em eleição. Geralmente, quando tem problemas também de crises políticas, há missões políticas da OEA. Não quero entrar muito nessas missões políticas, que já é outro instrumento da organização. O que a gente está debatendo aqui é o MOAS, que ele faz uma atuação muito clara na eleição. Então, por exemplo, quando teve eleição na Venezuela, que se tinha toda uma discussão se as eleições estavam sendo justas, inclusivas, se realmente estava tendo transparência, a organização OEA estava lá fiscalizando para verificar se realmente isso estava ocorrendo ou não. Então, ela pode emitir um relatório depois falando que tais e tais mecanismos não foram respeitados, ou que houve tais e tais problemas, e que a eleição não foi justa, por exemplo. Então, é uma ferramenta fundamental da OEA para contribuir com o fortalecimento dos processos eleitorais no hemisfério. Quando vocês forem olhar ao site da OEA, é interessante vocês verem que vai ter um mapinha onde você consegue entrar em cada país
e cada ano e ver quais são as missões que estão ocorrendo e os relatórios que foram gerados. Tá? Isso é muito interessante vocês verificarem também, vai servir como uma base para a discussão de vocês na simulação. Então, a observação, desde 1962, a OEA realizou 200 MOEs em 27 dos 34 Estados-membros, contando com mais de 5 mil observadores internacionais. Então, essas missões evoluíram de exercícios ad hoc para atividades profissionalizadas e padronizadas para trabalhar com a questão das eleições nas Américas. Então, ela faz observação, né, monitoramento do processo eleitoral, relatórios, elabora relatórios detalhados sobre aquela eleição, e também ela faz um processo de cooperação, assistência técnica aos países. Ela auxilia os países nesse processo, nessa gestão de dificuldade de fazer a sua eleição de forma correta. O impacto das MOAs. Então, na minha tese, eu fiz mais ou menos uma análise de alguns estudos e que traziam um pouco do quão essas eleições, essas MOAs conseguiam impactar o processo eleitoral. Então, um estudo do projeto, né, de integridade eleitoral examinou os relatórios das MOAs de 1999 até 2015, avaliando a implementação das recomendações. O estudo mostrou que aproximadamente metade das recomendações foram implementadas, total ou parcialmente. As reformas que necessitavam de alguns recursos foram mais prováveis de ocorrer, 60%, em comparação com aquelas mudanças legais, 47%. Então, aqui requeriam recursos, 60%. E aqui requeriam mudanças legais, né, de normas e etc., 47%. Então, isso aqui mostra uma boa discussão também, para vocês trazerem para a própria simulação da necessidade de melhorar esses números, de dar maior força, autonomia a essas missões ou a essas recomendações. Então, talvez uma boa discussão sobre como é que a organização está lidando com esses relatórios, está verificando se isso está sendo cumprido ou não, certo? Então, há alguns fóruns de discussão na OEA. Então, além desses aparados muito claramente mais dentro da realidade do país, né, e dentro de um processo de crise eleitoral ou de problemática na eleição, a OEA também promove fóruns de discussão sobre a democracia. Então, há diversos desses fóruns de discussão, e um exemplo dele é o Fórum Interamericano sobre Partidos Políticos, FIAP, que aborda temas relacionados à democracia e partidos políticos. Esses fóruns de implementação têm diversos atores, inclusive atores nacionais e internacionais, e que é uma ferramenta importante de difusão e defesa da democracia. A sua organização, né, é feita pela OEA, então ela planeja e estrutura os fóruns. Há uma participação de uma gama de atores, tanto domésticos, né, dos estados, quanto internacionais. Há um debate, uma discussão sobre temas relacionados às democracias, principalmente o foco maior aí na questão dos partidos políticos, e os resultados é a elaboração de recomendações e relatórios. Eu trouxe mais 2 fóruns propriamente da OEA, que ela fez em 2006 e 2007, que são fóruns, como eu falei para vocês, né, que trazem políticos, traz a burocracia da OEA e traz também os estados participando, mas que é interessante aqui como base de discussão para vocês. Tá? Então, a OEA realizou um fórum sobre estabilidade democrática das Américas na República Dominicana. O evento abordou relatos sobre missões especiais da OEA na Bolívia, no Equador, no Haiti e na Nicarágua. Os principais objetivos do fórum foram apresentar os esforços conjuntos da OEA e dos Estados-membros em defesa e fortalecimento da democracia, analisar o caráter, os resultados das ações e promover um diálogo sobre os futuros desafios. Então, os objetivos foram apresentar esforços conjuntos em defesa da OEA, ou da democracia, né? Analisar os resultados e lições aprendidas com as ações da OEA e promover discussão sobre desafios e perspectivas futuras. Já em 2007, ocorreu um novo fórum, que é a dimensão política da governabilidade democrática, que ocorreu no Chile. E ele foi um evento interessante porque ele traçou, para a minha pesquisa, né, também
para a discussão sobre isso, foi a primeira cooperação entre a Organização dos Estados Americanos e a ONU, propriamente, com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, onde eles começaram a estabelecer uma cooperação para lidar com a democracia na região, e que isso vai ser fortalecido nos anos seguintes. O fórum teve como objetivo contribuir para o diálogo interamericano sobre questões substantivas da democracia e a necessidade de exercício de bons governos democráticos, eficazes e eficientes. Uma coisa interessante é essa palavrinha aqui, ó, questões substantivas das democracias. Quando a gente fala, geralmente tem dois tipos de conceito de democracia. Democracia procedimental, quando a gente está preocupado com a questão da eleição, do procedimento da democracia, e a questão substantiva, democracia substantiva, quando a gente está preocupado com o caráter participatório, com mais mecanismos de participação, com o conceito de democracia participativa, onde o cidadão pode participar das decisões políticas. Então, a gente tem exemplos, por exemplo, no Brasil, como os orçamentos participativos, onde o município, por exemplo, escolhe determinados temas onde os cidadãos irão escolher aquela melhor decisão para eles, certo? Então, há uma discussão aí sobre essas questões substantivas da democracia, ir além dos procedimentos da eleição e trazer mecanismos de conseguir qualificar, melhorar essa democracia. Então, o objetivo era promover diálogo sobre a democracia. Então, algumas dimensões da governabilidade democrática. É até interessante que governabilidade democrática, eu coloquei na minha tese, pelo que eu estudei até então dos documentos, é um sinônimo de governança democrática também. Então, por espanhol, geralmente governabilidade e governança não muda muito. Quando eles falam de governança também, eles atrelam a governabilidade, que é todas as instituições que podem dialogar ali no processo de melhoria ou em melhores condições para a democracia nos estados. Então, o fórum ele teve essas dimensões principais, a governabilidade democrática, então a relevância da OEA no sistema interamericano, o desafio na aplicação da prática de instrumentos jurídicos e políticos da OEA, então o desafio de muitas vezes o Estado burlar a Carta Democrática Americana, por exemplo, e eu chegar lá e conseguir suspender aquele Estado no exato momento que isso ocorrer. Então, como é que muitas vezes a OEA tem dificuldade de aplicar esses seus instrumentos? A agenda da organização no contexto atual, as estratégias de intervenção da OEA, essas discussões destacaram a importância da OEA como um âmbito de resolução de conflitos e diálogo entre os Estados. Então, dentro desse fórum, em todas as discussões que tiveram, eles mostraram que, apesar de alguns problemas, a OEA consegue resolver essas problemáticas e é importante nesse processo. Desafios da aplicação dos instrumentos da OEA. Aí acho que aqui também é interessante desse fórum trazer para a discussão que vocês vão fazer na simulação. Ele identificou desafios significativos na aplicação da prática dos instrumentos jurídicos e políticos da OEA na democracia. Esses incluem a dificuldade de medir o risco democrático. Então, por exemplo, há uma dificuldade da OEA saber até que ponto aquela crise vai gerar um risco ou não para a democracia. Isso deveria ser melhorado. As alterações de ordem e quando há quebra da ordem, então, como ocorreu, por exemplo, no Paraguai, que vou comentar mais à frente, a quebra, né, da ordem foi dentro da própria Constituição do Paraguai. Então, será que aquilo foi ou não uma quebra de ordem e como é que a OEA deveria responder àquela quebra de ordem que ocorreu? Aí eu vou até também, quando for falar desse exemplo, mostrar como é que a OEA lidou. Conforme postulados no artigo 17, 18 e 19 da Carta Democrática Interamericana. Então, quando o Estado geralmente tem uma crise política ou quando ocorre um golpe, são esses os artigos que são violados e a Carta Democrática Americana fala claramente que tem que ser chamada uma reunião, né, um conselho das relações exteriores, dos ministros de relações exteriores, onde vai ser decidida a suspensão ou não do Estado, que violou a democracia. Também se destacou o problema de consentimento dos Estados para intervenção em situação de crise. Então, muitas vezes,
carta, né, a Carta Democrática Americana, fala da permissão que o Estado tem que dar, por exemplo, de uma MOES, né, de uma missão, e fiscalizar e monitorar aquela eleição em específico. Então, a discussão também que vocês podem fazer é discutir que isso poderia ser relativizado, né? Ou muitas vezes, por exemplo, não ter uma permissibilidade tão grande dos estados. Então, por exemplo, para uma MOES entrar na Venezuela, a Venezuela teria que pedir uma MOES ou autorizar que essa MOES entrasse dentro do processo eleitoral daquele país. Tá? Então, já falei para vocês, né? Medição de risco, alterações de ordem, consentimento estatal e interpretação legal. Então, há desafios na aplicabilidade dos artigos da Carta Democrática, justamente porque, por exemplo, ela traz o conceito da democracia representativa. Então, alguns conceitos que tem na Carta, muito claramente, abrangem configurações como, por exemplo, a gente tem uma discussão muito forte das alterações que o Maduro fez na Venezuela, por exemplo, em relação à sua própria Constituição e a possibilidade de se eleger várias vezes, por exemplo. Isso deveria ser algo que a gente poderia entender como não democrático, porque ele pode se eleger quantas vezes ele quiser. Só que dentro daquela perspectiva e dentro do conceito de democracia da Carta Democrática, isso é ok, isso é aceito. Entenderam? Então, há dificuldade de interpretação legal em relação a esses dispositivos da Carta Democrática. Alguém quer falar? Não? Então, algumas discussões que eu trouxe aqui é da agenda da OEA no contexto atual. O Fórum de 2007, né, discutiu algumas agendas da OEA no contexto atual e ela destacou alguns aspectos específicos. A promoção de uma iniciativa política da Secretaria-Geral no campo de governabilidade, que era preciso gerar mais iniciativas sobre isso. Então, melhorar a ação da prevenção de conflitos. Então, já tinha uma discussão aqui que a OEA ela tem que agir mais na prevenção, para prevenir os conflitos políticos que ocorrem na região. O reforço do Conselho Permanente das Comissões Específicas e o fomento de uma melhor relação da OEA com o sistema interamericano através de uma maior divulgação dos resultados alcançados. Então, já tinha uma discussão aqui que a OEA ela precisa melhorar a sua, que a gente chama, né, accountability, que é a sua prestação de contas do que ela vem fazendo na região para os estados e para a população. Quando surge, eu vou falar mais para vocês, mais na frente, alguns fóruns sobre a democracia latino-americana, que tiveram várias edições, e alguns relatórios que ela fez em parceria com a ONU e que desenvolveu alguns conceitos de democracia. Pode passar. Então, algumas estratégias de intervenção da OEA, que pode ser interessante aí para que vocês discutam também na própria simulação, é melhorar os mecanismos de monitoramento, que são as observações, né, de situações políticas, a prevenção, então, ações antecipadas para evitar crise, parcerias, então, cooperação com outras organizações internacionais para aumentar o leque de atuação e articulação financeira, então, estabelecimento de critérios democráticos para financiamentos. Então, dentro dessa perspectiva também, houve uma discussão nesse fórum de 2007 da participação e o papel da sociedade civil. Então, a importância aí de alguns atores da sociedade civil dos estados perante essas crises. Então, reconheceu-se a capacidade da sociedade civil de atuar mais proativamente em termos de defesa coletiva da democracia. Então, dentro dos estados, tem uma participação da sociedade civil desses estados para que houvesse maior defesa da democracia. Essa participação é vista como essencial para fortalecer os processos democráticos e promover uma maior transparência e prestação de contas, né, accountability, nos governos da região. Pode passar, por favor. Então, a ideia desses desafios e interrogações do Fórum 2007, e que também vai ser muito interessante para essa discussão que vocês vão trabalhar, é a necessidade de fortalecer a democracia, então, intensificar ações de consolidação da democracia na região, prevenção de crises, aprimorar mecanismos de prevenção, sustentabilidade, garantir estabilidade a longo prazo. Então, não adianta
fazer ações que vão ser só imediatas e depois não vai ter ação nenhuma, o Estado volta a ter critérios e crises políticas muito claramente. Ações sociais, então, aumentar a participação da sociedade civil para levar conceito de democracia, para levar a participação democrática, respeito às regras e normas desse regime interamericano de democracia, e criar uma rede de expert. Então, criar um network ali, uma rede de especialistas nessa temática de democracia, que vai estar sempre debatendo a democracia, essas ações que devem ter para a consolidação da democracia na região. Então, essa proposta da rede de conhecedores é o que vai gerar mais à frente alguns fóruns, que vai ser eventos, né, sobre democracia na América Latina, mais propriamente nas Américas, né, e que eu vou passar para vocês mais à frente. Então, isso aqui eu já peguei da minha tese, e a ideia é meio que dentro da perspectiva da avaliação de crises democráticas, ver o quanto a OEA conseguiu atuar ou não e o quanto a cooperação entre ONU e OEA também atuou dentro desses tipos de crise. Então, eu consegui ver na minha tese que, quando geralmente ocorre golpes propriamente dito, a atuação da OEA é alta, certo? Quando há golpes, a atuação entre a cooperação ONU e OEA já é uma cooperação média. Quando há problemas de falhas eleitorais, a atuação da OEA é média e a atuação da cooperação entre ONU e OEA é baixa, certo? Quando o tipo de crise é mudança constitucional dentro dos estados, a atuação da OEA é média e a cooperação da ONU e OEA é baixa. Então, parece-me que quando a atuação não é boa da organização internacional, dificulta que a ONU, por exemplo, que é uma instituição global, atue também muito fortemente naquela crise, tá? Então, é interessante vocês verificarem nessa perspectiva que dá para discutir como é que deve ser uma atuação mais clara da organização nos golpes, nas falhas eleitorais e nas mudanças constitucionais. Missões políticas e observação eleitoral, de novo. Será que eu voltei novamente? Tá. Algumas experiências na ONU em operações de paz na década de 1990 trouxeram um novo pensamento sobre intervenções e necessidade de maior coordenação entre agências da ONU e organizações regionais. O que é que se entendeu? Nas crises que ocorreram na Nicarágua, El Salvador e a Guatemala, trouxeram a noção de que essas missões eleitorais elas não podem ir para o Estado só apenas no momento da eleição. Ela tem que fazer um trabalho anterior. Ela tem que ser uma missão a longo termo. Então, as missões eleitorais do PNUD passaram a se chamar missões a longo termo. Porque não adianta você ir só, por exemplo, a eleição vai ser agora, nesse mês eu tenho uma missão durante o período eleitoral. Não, tem que ser uma missão de longo termo, de longo prazo, para ir estabelecendo, construindo as estruturas políticas daquele Estado, para chegar no processo eleitoral mais consolidado. Então, ao passo que você só vai naquele período, só consegue mudar aquela realidade, depois você sai, você não sabe como é que vai ser a próxima eleição, por exemplo. E você não consolidou as estruturas políticas dos estados. Pode passar, por favor. Então, a cooperação da ONU e da OEA gerou alguns documentos, né, como eu falei para vocês, né, as reuniões para desenvolvimento de um relatório que foi o Nuestra Democracia, Nossa Democracia, de 2020, Nuestra Democracia. Teve reuniões e seminários do PNUD da OEA de 2008 a 2010. Então, para construir esse relatório de 2010, que é o Nossa Democracia, teve reuniões em todos os estados das Américas, para poder discutir qual era o melhor conceito de democracia na região. Houve a publicação do relatório em 2010, e a partir de 2010 foi criado um Fórum da Democracia Latino-Americana, que todo ano ia ocorrer no México, e que ia discutir a melhoria da democracia ao longo do tempo.
O mais interessante aí desse relatório é que traz um novo conceito de democracia para as Américas. E ele traz que a democracia tem que ser uma democracia de cidadania. Então, ampliação das dimensões política, civil e social da cidadania. Então, ele traz um conceito mais substantivo. Então, ele não está atrelado só ao aspecto procedimental da eleição. Então, já está sendo debatido pela própria organização um conceito mais qualitativo de democracia. Só que isso aqui é um ideal, é um tipo ideal, é para chegar naquele máximo, certo? E que para isso, para chegar no máximo, o relatório Nossa Democracia estabelece uma meta de 20 anos, 25 anos, se não me engano, 20 a 25 anos, para a gente chegar naquele ideal de democracia de cidadania. Até então, se a gente não tem uma democracia de cidadania, a gente trabalha dentro de democracias sustentáveis, que é o cumprimento efetivo de direitos do cidadão. Então, esse relatório traça um panorama, dizendo que vai ter estados que vão estar mais próximos de uma democracia de cidadania e vai ter estados que vão estar se consolidando, criando sustentabilidade para chegar nesse tipo ideal. Então, o interessante desse relatório é que ele atesta que não há só um tipo de democracia, há vários estágios de democracia diferenciado e que os estados teriam 20 a 25 anos para trabalhar, fortalecer as democracias para chegar no tipo ideal, que é a democracia de cidadania. Então, é uma construção permanente, um processo contínuo de aperfeiçoamento democrático e a disseminação, a propagação de conceitos através de múltiplos canais. Então, a ideia aqui é que, mesmo a gente tendo uma diversidade de democracias, vários estágios de democracia diferentes, a gente tem um tipo ideal para chegar, que é a democracia de cidadania, certo? Que é uma democracia que vai ter dimensões de política, civis e sociais de cidadania, propriamente dito. Então, alguns impactos nas democracias latino-americanas, e que eu quis estudar na minha tese, né, propriamente dita, foi a cooperação entre ONU e OEA nessas missões, tá, eleitorais, nos relatórios, na construção de estudos, relatórios sobre as democracias latino-americanas e também a fóruns conjuntos, que é o Fórum da Democracia Latino-Americana. A influência nos atores, então, mudança de comportamentos e políticas. Então, esses fóruns e essa discussão tenta mudar a percepção que os estados têm sobre as democracias na região. E, propriamente, o impacto nas regiões, melhoria nos níveis democráticos da região. Na minha tese, eu fiz uma estatística para entender isso aqui. E eu vi que quando ONU e OEA cooperam, impacta em 4% no nível de democracia dos estados. Então, quando há uma cooperação entre ONU e OEA para gerar melhoria da democracia, aumenta 4%. Aí, eu tive uma reclamação, né, um comentário da minha orientadora, e na banca também, muito claramente, dizendo assim, mas 4% é muito pouco. Só que a gente tem que entender em relações internacionais, que é diferente, por exemplo, na ciência política, onde a ciência política, às vezes, lida com aspectos que têm um impacto muito maior, como, por exemplo, reforma institucional, reforma dos órgãos de monitoramento eleitoral, reforma do TSE, por exemplo, Tribunal de Contas Eleitoral. Aquilo ali tem um impacto direto na melhoria da estabilidade política de um Estado, porque é um órgão interno dele. Quando é uma cooperação entre ONU e OEA, ou só da ONU ou só da OEA, é um órgão externo, é algo que vem externo ao Estado, que atua naquela organização e que tenta melhorar o processo democrático daquela região. Então, claro que vai ter um impacto, mas não é um impacto propriamente direto na democracia daquele país. Entenderam? Então, mesmo sendo 4%, já é um impacto. E que é um impacto de um ator externo. Não é um ator dentro da realidade do país. Certo? Então, por exemplo, se a gente até for ver, se a OEA faz uma missão e, de repente, ela melhora um TSE, por exemplo, os órgãos de monitoramento eleitoral, o impacto que vai ter nos dados vai ter na melhoria da atuação daquele TSE. Entenderam a lógica? Então, aspectos dentro do quantitativo, né, que mostraram que houve uma melhora, não tão significativa, mas houve uma melhora. Tá? O dado mostrou que 4% de melhora. O que eu queria trazer para vocês aí é uma evolução, né, nos conceitos de democracia. Em 1948, quando na Carta da OEA já tinha
um conceito de democracia representativa, ou seja, dá uma preocupação na representatividade, no processo eleitoral, que haja participação do cidadão na eleição de um representante. Então, muitas vezes, a democracia que está restrita à representação. Então, eu fui lá, votei e construí, né, um representante, meu papel da democracia já findou. Então, esse é o conceito procedimental de democracia, que é um conceito mais mínimo de democracia, onde o cidadão só atua no processo eleitoral, no processo de escolher um representante, certo? Então, na carta, também foi institucionalizado esse conceito de democracia representativa, mas aí como um direito dos povos. Então, os povos têm direito a ter uma democracia como tipo de governo, certo? Em 2011, houve uma discussão, um fórum, que depois gerou uma publicação de 10 anos da Carta Democrática Interamericana. Então, 10 anos após, houve um fórum de discussão onde já começa a ser debatido um conceito de democracia participativa. E o próprio secretário-geral traz no seu relatório final, né, nesse evento de comemoração dos 10 anos da Carta Democrática Interamericana, foi uma reunião de estados, então a reflexão sobre a Carta na atualidade, ocorreram, né, fóruns regionais, debates em diferentes países, houve uma avaliação do progresso, então análise dos avanços da implementação e dos novos conceitos, que é uma discussão de abordagens inovadoras dentro do conceito de democracia representativa, como o caso da maior participação, né, de traçar uma discussão de uma democracia mais participativa, órgãos, orçamento participativo, mecanismos de democracia participativa. Então, o relatório final, nas próprias palavras do secretário-geral da OEA, na época, o Insulza, José Miguel Insulza, ele defendia um conceito de democracia republicana, seria uma nova proposta. Para ele, essa proposta busca conciliar elementos de democracia representativa com aspectos mais participativos, visando criar um programa da República Democrática. A ideia é estabelecer um paradigma que possa guiar as iniciativas tanto da OEA quanto dos Estados-membros para consolidar e fortalecer democracias na região. Então, ela levava em consideração elementos representativos, então, manutenção de aspectos das eleições institucionais, aspectos participativos, então, inserir mecanismos de participação direta dos cidadãos e um programa guia, que seriam diretrizes para o fortalecimento democrático nos países membros da OEA. Bom, toda a apresentação, pessoal, foi baseada no capítulo do meu livro, Burocracias Internacionais, Teoria e Prática na Promoção e Defesa da Democracia na América Latina, que foi publicado pela EDUFT, a editora da UFT. Vocês podem pesquisar aí, tem acesso gratuito ao e-book. Também peguei parte da minha tese, essa parte da cooperação, os fóruns em cooperação são debatidos na minha tese de doutorado. E eu vou só encerrar com vocês com a outra apresentação, mas eu já vou mais para o aspecto das crises, que foi a crise de Honduras e a crise do Paraguai. Bom, essa apresentação ela já tem como base, né, um artigo que eu publiquei na revista Cultura e Sociedade da Federal do Goiás, e ele busca analisar a atuação da OEA também, mas focando nas crises que ocorreram em Honduras e no Paraguai. Aí eu vou pedir para tu passando. Aqui já tem na discussão que a gente teve anteriormente, a evolução no processo da pós-Guerra Fria. Pode passar também. Pode passar, regime democrático americano. A evolução do conceito de democracia na OEA. A gente já trabalhou, os instrumentos também.
a Carta Democrática Americana, aí como eu falei para vocês, ó, democracia como direito essencial para o desenvolvimento social, político e econômico. Então, ele atrela muito claramente que o povo das Américas, né, que o povo dos países das Américas tem direito a uma democracia e que essa democracia gera desenvolvimento social, político e econômico. Então, atrelou claramente. A democracia representativa, volta lá, como um conceito adotado pela OEA, com participação cidadã como aspecto. Então, na época que eu estudei isso aqui, como foi a implementação dessa Carta Democrática Interamericana, dava para pegar as discussões que estavam dentro, tem um documento da OEA, que tem cada proposta que os estados fizeram em cima daquilo que foi institucionalizado. E alguns países já falavam, em vez de ter democracia representativa, precisava se colocar democracia participativa, mas não foi aceito. Tá? Elementos essenciais, critérios necessários para agora não vai. Para os caráteres, né, da democracia, da sua consolidação, e a cláusula democrática, o aspecto central, né, se o país não é uma democracia, ele é excluído da organização. Vou passar, por favor. Aqui eu só quero destacar, né, a importância da burocracia, então dos corpos burocráticos da organização, então a importância do secretário-geral. Então o secretário-geral geralmente é quem está na frente da organização e tenta dialogar com ela, como eu falei para vocês. Então a ruptura democrática, geralmente o secretário-geral tenta resolver isso, baseados na sua função de diálogo entre os estados e a organização. Tá? Então é um órgão importante, né? A Secretaria-Geral e o Secretário-Geral. A Secretaria de Fortalecimento da Democracia, a SFD, é a que é responsável para lidar com todos os aspectos de missão, diálogo, fóruns, com ela. E a missão de observação eleitoral. A missão da observação eleitoral é um aparato da organização que é criado toda uma missão para resolver uma problemática específica. Nesse caso, eu tenho uma problemática eleitoral, eu mando uma missão para que aquela missão resolva aquela problemática no Estado, certo? Então, é um aparato burocrático também da organização. Vou passar. Limitações da OEA na defesa da democracia, a gente já debateu um pouquinho, né? Intervenção limitada, a OEA depende da vontade e dos interesses dos Estados para agir. Então, talvez vocês possam discutir de dar uma autonomia maior para a OEA, muitas vezes para implementar uma missão, por exemplo. Falta de clareza, não há definição clara sobre o que constitui um grave colapso ou uma ruptura democrática. Então, vocês podem debater também a necessidade de deixar isso mais claro, certo? E uma dependência de solicitação, que é missões especiais e ajuda em crises políticas devem ser solicitadas pelos estados em crise. Então, só ocorre se o estado solicitar. Então, dar uma autonomia maior em relação a isso também pode ser um debate interessante para que vocês tragam na simulação. Pode passar. Então, chegando aí às crises, né, que eu queria trazer para vocês, a gente teve mais recentemente, né, a crise em Honduras, em 2009, que ocorreu um golpe de Estado, né, com o Manuel Zelaya. Ele pretendia fazer mudanças constitucionais para permitir a reeleição, e antes que ele conseguisse isso, né, ou por uma desculpa em relação a isso, ele foi deposto, né. Então, em junho de 2009, houve o golpe contra o presidente eleito, o José Manuel Zelaya. Em julho de 2009, a OEA suspende Honduras do exercício da participação na organização. O interessante disso tudo é que o Zelaya pediu a ajuda da OEA. E quando a ajuda da OEA ia chegar, que era uma missão política da OEA, uma semana antes ocorreu o golpe. Então, ia ter uma ação da OEA, mas antes mesmo que ela chegasse, o golpe ocorreu. Em 2010 e 2011, houve uma formação de uma comissão de alto nível e retorno de Honduras à OEA. Então, em 2009, um golpe de Estado ocorreu em Honduras contra o presidente eleito, o Zelaya. A OEA condenou os acontecimentos e, em julho, suspendeu o país de sua participação na organização. O secretário-geral liderou iniciativas diplomáticas para restabelecer
e restaurar a democracia. Então, a OEA pediu claramente, quando ocorreu, para que fosse restabelecido o Zelaya como presidente, e não foi aceito pelo presidente até então constituído lá pelo golpe. Em 2010, houve uma comissão de alto nível, foi formada para avaliar a situação política. Em 2011, após avanços políticos e jurídicos, Honduras foi reincorporada à OEA. O que aconteceu nessa discussão sobre Honduras? Honduras houve uma ruptura democrática, muito claramente. A OEA suspendeu a organização, a OEA não foi não fez missão nenhuma, a missão não foi recebida pelo governo instituído, e com isso houve um distanciamento. Então a OEA não conseguiu perceber se o processo eleitoral que ia ter em pouco tempo ia ser democrático ou não. Então ela ficou de fora daquilo que ocorreu em Honduras, porque ela tinha retirado a Honduras, né, da organização, e ela não viu como o governo institucionalizado se comportou mediante ao processo eleitoral. Então, apesar de ter tido toda uma discussão de intervenção, se eu não me engano, em Honduras teve suspensão de questões econômicas, muito claramente, mas não conseguiu reverter a situação, certo? E a OEA aprendeu nessa situação aqui para lidar depois com o Paraguai. E aí eu vou falar para vocês o que é que ela aprendeu com a situação do Paraguai. Então, a moral da história é que Honduras, ele tentou fazer tudo o que ele podia. A OEA suspendeu, a OEA fez sanções econômicas e políticas, e mesmo assim continuou o governo constituído, e depois teve todo um trabalho para reintegrar a organização. E tudo isso só prejudicou o povo hondurenho. Então, os bloqueios econômicos, as sanções, só prejudicou o povo hondurenho e não teve uma resposta política muito clara. Então, a atuação da OEA na crise, a condenação da OEA, do golpe, houve a suspensão, também ocorreram iniciativas diplomáticas, o secretário liderou esforços para estabelecer a democracia, a reincorporação, como eu mostrei para vocês, né? O retorno da OEA após avanços políticos e jurídicos. Então, a atuação da OEA envolveu várias etapas. Inicialmente, a organização condenou, né, o golpe e exigiu o retorno do presidente. Após recusa do regime instituído, a OEA foi suspensa. O secretário-geral liderou iniciativas diplomáticas para restabelecer a democracia. Uma comissão de alto nível foi formada para avaliar a situação, e só em 2011 que houve o retorno. Já em 2012, ocorreu uma outra crise que foi no Paraguai. Tá? Em 2012, o presidente Fernando Lugo é destituído em um processo de impeachment. E até o professor Ítalo falou no workshop anterior que foi um processo que, se eu não me engano, foram 24 horas, 72 horas. Um processo que, por exemplo, o da Dilma foram 6 meses, né? 6 meses de impeachment. Lá no Paraguai foram feitas 72 horas, e o que se debate é que não teve um tempo hábil de defesa. Foi um processo não justo, né? Vamos dizer. Mas foi dentro da própria Constituição do Paraguai. Em julho de 2012, a OEA enviou uma missão especial do secretário-geral ao Paraguai. Diferente da situação que ocorreu em Honduras, no Paraguai, o regime que foi instituído só tinha, acho que, 9 meses para a eleição, e ele permitiu com que a OEA participasse do processo eleitoral para verificar se a eleição ia ser correta, justa, né, limpa, etc., ou não. Então, nessa crise aqui foi diferente, porque houve uma abertura para a instituição, para a OEA atuar no processo de restabelecimento da democracia no Paraguai. E também houve um comprometimento de que esse regime ia fazer as eleições em 9 meses, certo? Em 2012 e 2013, houve uma missão de acompanhamento político da OEA, que atua no Paraguai. Em 2012, o presidente foi destituído, como falei para vocês, um processo de impeachment controverso. A OEA, diferentemente de outras organizações regionais, não suspendeu o Paraguai. Então, diferente da Unasul e do Mercosul, que suspenderam o Paraguai, usaram a cláusula democrática, a OEA
aprendendo com aquilo que ocorreu em Honduras, onde ela tentou de tudo e não conseguiu uma resposta, não teve resposta, não gerou o que ela queria, né, que era o restabelecimento claro da democracia. Aqui ela tentou dialogar e o regime instituído permitiu esse diálogo. Então ela achou melhor participar do processo que estava ocorrendo ali para ver se realmente a democracia ia ser restabelecida, do que deixar o país por ele mesmo, ou aquele regime que foi institucionalizado, né, instituído, na verdade, se ele estava fazendo o processo da forma correta, o processo democrático da forma correta. Tá? Então, não suspendeu, volta lá rapidinho, não suspendeu o Paraguai, optando por enviar uma missão especial do secretário-geral para avaliar a situação. Uma missão de acompanhamento político foi estabelecida, atuando em 2012 e 2013, com o mandato de promover e consolidar a democracia representativa no país. Tem até uma discussão interessante em relação à crise que ocorreu no Paraguai, que o mecanismo que gerou, né, esse impeachment do Lugo foi uma ação policial eu não sei se foi do Exército, acho que foi do Exército, numa determinada área, numa determinada fazenda, onde aquela ação gerou a morte de algumas pessoas, não sei se reintegração de posse, algo do tipo, e por esse processo aí foi gerado o impeachment do presidente. Então, foi pedido pela própria OEA que esse mecanismo aí, tudo que ocorreu nesse acontecimento, fosse julgado pela Comissão e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E isso foi feito. Na verdade, foi julgado, não, foi acompanhado. A discussão jurídica que ocorreu no Paraguai foi acompanhado pela Comissão e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Certo? Então, o Paraguai também se mostrou receptivo para que a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um instrumento jurídico consultivo e jurídico da OEA em violação de direitos humanos, verificar se realmente foram violados os direitos humanos naquela intervenção da polícia, do exército paraguaio, em uma reintegração de posse, certo? A atuação da OEA na crise do Paraguai, então houve uma avaliação, a missão do secretário-geral avaliou a situação, houve um acompanhamento, estabelecimento de uma missão de acompanhamento político, para ver se realmente a eleição ia ocorrer, né, e como é que iria ocorrer em poucos meses. Um diálogo, então a promoção de diálogo com os atores políticos e a sociedade civil, então ela estava ali para dialogar, a organização conseguiu dialogar com os atores do Paraguai, e uma observação eleitoral ocorreu em 2013, para verificar como seria aquele processo eleitoral. A atuação da OEA foi diferente da abordagem em Honduras. A organização não suspendeu o país, optando por aumentar sua presença. Então, diferente de Honduras, onde ela se ausentou e ela não sabia como é que ia ser o processo eleitoral, ela achou a organização, por um conhecimento, pelo aprendizado da burocracia com uma crise anterior que não deu certo a sua intervenção, ela resolveu, nesse caso, ter uma presença maior. Houve uma percepção do Estado de receber a atuação dessa organização e ela preferiu estar dentro do processo eleitoral que ia vir no ano seguinte, em poucos meses, na verdade. Então, a missão especial do secretário-geral avaliou a situação, seguida por uma missão de acompanhamento político. A OEA promoveu o diálogo com os atores e sociedade civil, e em 2013 houve essa missão eleitoral, que foi enviada para as eleições presidenciais, que resultaram na eleição do Horácio? Horácio. Tá? Considerações finais sobre a atuação da OEA. Então, primeiro, o impacto na construção de realidades. A OEA influencia na promoção e proteção da democracia no continente. Quando eu fui fazer a minha tese, eu acho que até no mestrado também, era proposital essas duas palavrinhas, promoção e proteção. Então, promoção é como é que ela promove democracia. Então, ela promove democracia através de regras, de normas, através de diálogos, de debates, de fóruns, de eventos e etc. Como é que ela defende, ela protege a democracia? Através dos seus órgãos jurídicos e diplomáticos. Então, ao passo que há uma ruptura democrática, ela aciona a Carta Democrática Americana e ela suspende aquele país, por exemplo.
As missões de observação eleitoral também são um mecanismo de proteção. Então, ela vai naquele país, ela verifica que aquela eleição foi ou não democrática. Então, é uma forma de defesa também, é um aparato de defesa da democracia. Papel da burocracia. Destaque para a atuação do secretário-geral. Vejam lá que quando teve a crise no Paraguai, quem foi para a missão, né, e quem iria também em Honduras foi o secretário-geral. Então, o secretário-geral tem uma atuação muito forte aí nesse reestabelecimento e lidar com essas crises políticas nos estados. E da Secretaria de Fortalecimento Democrático, que é quem faz os fóruns, quem faz os eventos, quem faz e promove, né, as missões. E desafios, necessidade de conceitos mais definidos de ruptura democráticos e mecanismos mais eficazes. Então, a discussão que eu queria trazer para vocês é trazer toda a estrutura que a OEA tem em relação à democracia, não focar apenas na discussão centrada nos estados, então trazer a contribuição que a própria burocracia faz, que os acadêmicos trazem, que os políticos também trazem nesses eventos que foram detalhados para vocês, né, no Fórum 2006, no Fórum 2007, nos fóruns que criaram o Fórum Democrático Latino-Americano, no relatório Nossa Democracia. Então, tudo isso é conjuntura para conceitos sustentáveis de democracia nas Américas e para um tipo ideal de conceito de democracia, que é a democracia de cidadania. Então, esses conceitos de democracia já estão presentes na discussão sobre a atuação da OEA na defesa da democracia nas Américas. Então, acho que daqui dá para ter um alicerce do que vocês têm que debater no dia da simulação. Tá? Acho que é isso. E vocês também terem a noção, né, de como esses mecanismos eles podem ser melhorados. Então, com aquilo que eu falei para vocês, de dar uma maior atuação da OEA, de que, por exemplo, uma missão eleitoral possa ser recebida sem que o Estado solicite, ou sem que o Estado permita. Vocês podem trazer essa discussão para dentro da simulação. Então, melhorar e fortalecer esses mecanismos preventivos da organização. Não só o preventivo, né, que era muito forte em relação a isso, mas também o de resposta às crises. Então, quando ocorrer uma crise, como é que a OEA deve se portar? Tá? E vocês tiveram 2 exemplos aí, né? Como foi em Honduras e como foi no Paraguai. Tá? Obrigado. Obrigada, professor Jean, pelas contribuições pertinentes para a simulação. Espero que vocês tenham gostado. E nós iremos abrir para a rodada de perguntas. Caso tenham perguntas, levantem a mão, fiquem em pé, direcionam aqui e podem fazê-la, tudo bem? Vamos fazer uma rodada, né? No caso, 3 perguntas, 2, se for o caso. Tem ali a Karina, o Marcos, mais alguém? Tá, vai lá, Karina. Boa tarde, gente. Eu sou a Karina do Parque. Professor, uma dúvida. No caso, a OEA tem umas normativas de não interferência nos estados, né? Nas questões internas e tudo mais. Então, tipo, na situação de certa calamidade do Haiti, haveria uma interferência, no caso, porque tem muitas gangues e tal, tem direitos não sendo desrespeitados, não poderia ser discutido, talvez, uma interferência sem a solicitação do caso do país. É a grande questão, que aí é interessante que há também uma comunicação, né? Na verdade, há um mecanismo do TIAR, que, por exemplo, a OEA ela não tem um braço armado, por exemplo, ela não tem missões armadas, como diferente da ONU. Então, às vezes, por exemplo, se violar a questão de segurança, a OEA pode acionar esse mecanismo do TIAR, certo? E pedir para que a ONU faça uma missão naquela determinada situação de um país que está gerando um problema de segurança, certo? Até então, a OEA não tem esses mecanismos, porque ela não tem uma atuação com esses braços armados, né, com forças diferentes da ONU. Mas há esse mecanismo que a ONU pode acionar, a OEA pode acionar a ONU. Só que, como você perguntou, né, a grande questão é que há uma permissibilidade do Estado em solicitar, geralmente, ou permitir que essas missões sejam enviadas para o Estado.
Então, muitas vezes, por exemplo, aí fica o X da questão, né? Se o Estado não aceita e eu mando mesmo assim, como é que ela vai ser recebida? Entenderam? Então, tipo, tem que ter um diálogo com as elites ali, ou não dá para essa missão ser enviada à controvérsia do Estado. Até porque ela não tem um braço armado, ela não vai entrar ali para se defender. Entenderam? Então tem que ter um debate maior sobre isso dentro da organização, por ela não ter essas forças para defender, para agir na realidade do Estado. Diferente de uma missão da ONU, por exemplo. Uma missão é uma operação de paz da ONU. Totalmente diferente. Entenderam? Acho que eu respondi. Marcos, por favor. Oi, gente, boa tarde. O Marcos, do sexto período. O senhor consegue ler essa remoção dos países da OEA como uma forma realmente eficiente para que a democracia possa voltar a ser instalada nos países que são envolvidos? O senhor comentou sobre Honduras, né? Pelo que eu entendi da palestra, é que o governo que foi trocado se manteve lá. É isso? Então, o senhor consegue entender como realmente eficiente a retirada do país da organização como uma forma de instaurar novamente a democracia nesses países? É a grande questão dos exemplos que foram traçados no artigo, né? E a comparação de como a OEA lidou com as duas situações. Então, se vocês perceberem, no Paraguai, houve uma permissibilidade do Paraguai, do Estado, em receber a atuação da OEA, diferente do caso do regime em Honduras. E em Honduras, a OEA fez tudo que ela podia. E mesmo assim não conseguiu restabelecer. Então, a grande controvérsia é até que ponto essa suspensão do Estado ela consegue ser eficaz, certo? Então, por exemplo, no caso de Honduras, houve a suspensão, houve toda uma sanção e mesmo assim o regime continuou e não teve um diálogo com a organização, não teve acompanhamento nenhum da OEA, não teve missão da OEA e ocorreu a eleição lá. E não se sabe como foram essas eleições, entenderam? Já no caso do Paraguai, houve uma recepção maior ao que a OEA estava trazendo, né, de debate. Ela não suspendeu o Paraguai, ela conseguiu participar do processo eleitoral, acompanhar como é que foi a eleição no Paraguai. Então, a discussão que talvez vocês possam trazer é essa melhoria dos mecanismos da organização e lidar com as crises. Então, gerou a crise, como é que deve ser uma atuação mais forte ou mais estruturada da organização? Até que ponto ela consegue, por exemplo, quando o Estado não quer, como é que ela deve atuar? Entenderam? Porque no caso do Paraguai, quando ele recebeu, né, as recomendações da OEA, houve uma atuação mais clara da organização por garantir um processo eleitoral correto em poucos meses, como ocorreu no Paraguai. Ela conseguiu visualizar como é que aquilo ocorreu. Em Honduras não ocorreu desta forma. Entendeu? Professor. Não, depois de terminar. Não, só porque você tinha pontuado que no caso do Paraguai tinha sido um impeachment. Isso. Por mais que fosse um golpe, a questão era algo já previsto na Constituição. Isso. Apesar de, como o professor Ito pontuou na última palestra dele, que não estava tão bem descrito como seria o processo, mas o processo estava previsto. O senhor não acha que talvez seja por isso um motivo de ter dado ser visto de forma diferente de duas situações? Porque em Honduras, como você falou, tinha sido um golpe. Isso, foi um golpe. E já no Paraguai, como você também pontuou, foi um impeachment que estava previsto. O senhor não acha que talvez isso tenha influenciado de alguma forma a maneira que a OEA se portou mediante algo que aconteceu? Na verdade, ela entendeu nas duas, claramente, os relatórios, teve uma ruptura democrática ali, nos dois, né? Só que uma foi dentro do próprio processo constitucional, jurídico do Paraguai, e o outro foi um golpe, claramente. Mas o que mudou de uma para outra foi que o Paraguai ele teve uma abertura maior em receber a atuação da OEA, certo?
foi diferente de Honduras. Então, o golpe e o regime que foi instituído no país não quis nem diálogo com a OEA. Então, não mudou muito a forma de portar porque foi um golpe ou porque foi, no caso, um impeachment, uma ruptura democrática ali dentro da própria Constituição do país. A atuação seria a mesma. Tanto que ia chegar uma intervenção, uma crise, né? uma comissão do secretário-geral e não chegou a tempo e o golpe ocorreu antes da chegada, né? Então, o que muda uma situação da outra, claro que é um golpe, o outro foi dentro da Constituição, mas o que muda claramente é a forma como a organização foi recebida ou não por esses países. Ocorreu um diálogo ou não com aqueles que fizeram o golpe ou que fizeram o processo de impeachment. Entendeu? Boa tarde, gente. Boa tarde mesmo. Eu estava pensando aqui, considerando a diferença das respostas, né, de Honduras e Paraguai. O Paraguai tentou dar um véu mais de legalidade ao processo, que, claro, foi por um mecanismo constitucional, impeachment, que não tinha uma previsão muito clara de qual deveria ser o procedimento, então foi feito a prova de caixa, né? Então, havia uma predisposição do Paraguai em aceitar, né, a visita para legitimar o regime, o governo, né, e fazer até a transição para o período de eleição, que já era próximo também. Né. Pensando nessa situação, queria que você desse uma avaliação sobre dois fatores, né, que podem variar. Primeiro, né, a situação do regime já está com mais próximo de uma autocracia eleitoral, por exemplo, como é o caso da Venezuela. Quais os limites da atuação da OEA nesses casos? Ou seja, não vai haver, por exemplo, o Maduro não aceitou as proibições da OEA na eleição. Né? Nesses casos, que a situação já está mais complexa, mais complicada, que pode ser aplicada também, talvez El Salvador, Nicarágua, não sei como é que está a atuação nesses casos. Né? Quais os limites da atuação da OEA? Né? Comparação com outros casos em que a situação ainda está mais controlada, no caso do Paraguai em 2012. Né? Então, assim, foi um processo complicado, ilegítimo, mas tinha um véu de legalidade. Né? E o outro fator, talvez, é a questão da proximidade das eleições. Né? Nesse caso do Paraguai, a eleição era muito próxima, então o governo meio interino, meio que tocar o barco ali, e as forças políticas internas estavam só meio que. O próprio Partido Colorado, mais forte lá no Paraguai, não quis causar problema para os liberais, para os adversários históricos. Né? Colocar esse último ano e vamos pensar na eleição, formar aliança aqui, vamos fazer o preparatório para ganhar a próxima eleição, e os colorados de fato ganharam na eleição seguinte. Né? E outros casos, quando essa crise acontece muito no começo do mandato. Né? E isso aí eu acho que tem um impacto diferenciado. Né? A gente não sabe ainda qual vai ser a crise, qual vai ser o contexto que a gente vai trabalhar, mas tenta pensar nessas duas variações. Né? Caso em que a democracia já é algo muito. Já teve uma erosão democrática muito forte, e outros casos em que ainda está no período inicial, né? Quais os limites da atuação do OEA, e essa questão da distância até o final do mandato, se isso pode influenciar o que a OEA quer ou consegue fazer, por exemplo. Tá. Bom, no primeiro caso, acho que o mais interessante dessa discussão que já tem tido dentro da organização é dar um fortalecimento maior aos conceitos, aos debates, à construção democrática na região. Então, a organização defende muito, né, e nesse debate, nesse diálogo, que ocorrem essas crises porque as democracias são enfraquecidas. Então, gerar mais discussão sobre democracia na Venezuela, trazer mais o debate sobre democracia na Venezuela, até porque, como acho que até esqueci o nome dela que perguntou antes, a Karina falou, aqueles estados que já claramente já são autocracia, por exemplo, já são governos golpistas, não vão aceitar aquela discussão. Então tem que ter uma construção maior sobre esses conceitos, sobre esses mecanismos das organizações para como lidar com essas crises. É tanto que a gente vem vendo, e a gente viu lá na apresentação do professor Ítalo, que está cada vez menor a ocorrência de golpes e cada vez maior
as rupturas dentro da própria democracia, dentro das próprias constituições, e levando à piora de índices de democracia dentro da própria, como ocorreu no Paraguai, né, foi um próprio processo de impeachment dentro da Constituição paraguaia. Então, dentro da própria democracia, há golpes, que a gente chama de golpes democráticos, porque é dentro da própria organização que vai diminuindo o respeito à democracia dentro daqueles estados. Então, a grande discussão que a organização traz é que esse debate tem que ser um debate maior para consolidar conceitos de democracia mais profundos, mais qualitativos, mais substantivos, para que isso gere impacto na sociedade civil, nos cidadãos mais participativos das decisões políticas. Então, a grande discussão é que o problema da democracia na região é um problema estrutural e um problema que tem que ser resolvido através da educação, através de conceitos e construção de conceitos mais qualitativos de democracia. Não sei se eu respondi. Então, claramente aí, quando esses governos são, como o caso da Venezuela, né, cada vez mais autoritários, é difícil o diálogo da organização e intervenção, porque o Estado não está receptivo a receber a intervenção daquela organização. Então, fica aquela discussão que a gente tem, até que ponto a organização ela deve intervir ou não na soberania do Estado, certo? Então, será que a OEA tem essa capacidade? A OEA vai fazer uma missão de paz nos modelos da ONU para destituir um governo, criar uma organização ali para que seja feita uma eleição e restabelecer um novo governo? Então, sempre fica aquele debate, né? Até que ponto a organização ela deve intervir ou não naquele Estado e reconstruir uma nova ordem. Então, às vezes eu fico pensando também em relação a isso, será que é papel da OEA chegar lá, destituir o governo do Maduro, por exemplo, tentar reconfigurar uma nova eleição? E será que isso não vai gerar mais problema? Não vai gerar uma guerra civil, por exemplo? Não vai gerar mais problemática do que realmente ocorre hoje em dia? Então, acredito eu que há necessidade de um maior diálogo, de uma construção, de um debate maior, de trazer o debate sobre a Venezuela, de diminuir as opções, né? Então, por exemplo, apesar da Venezuela continuar com o governo do Maduro e ter toda uma discussão sobre isso, tem muitos estados que apoiam, né? Tem muitos estados que conseguem ainda, mantêm relações com o Estado, não há um constrangimento muito grande da Venezuela propriamente dito, que gera impactos para que ele comece a repensar e se aproximar mais de fortalecimento da democracia venezuelana. Então, talvez ter uma resposta internacional mais rígida também, perante aquela crise, né? E no outro ponto, em relação à proximidade ou não da eleição, também é um aspecto que deve ser levado em consideração, né? Nos dois casos, né, estava mais ou menos próximo da eleição ocorrer. Então, talvez uma discussão interessante aí é aquela discussão que até se já falou no Brasil, né? De ter um recall, né? De, às vezes, você está insatisfeito com o presidente e ter algum mecanismo na Constituição onde eu possa acionar aquele mecanismo e tentar novas eleições, trazer a discussão da necessidade de novas eleições. Então, talvez vocês possam debater nessa discussão aí a necessidade que a OEA, por exemplo, teve uma destituição do governo, não consegue restabelecer aquele governo. Será que a OEA poderia indicar que houvesse novas eleições, por exemplo? Será que aquilo era interessante ou não para aquela democracia? Tem situações de crises democráticas onde você voltar com o governo do país que foi destruído, que sofreu golpe, talvez gere mais problema, né, em determinadas situações do que propriamente fazer uma nova eleição. Então é algo complexo, né, que fica difícil da gente entender, mas talvez o mecanismo do recall seja interessante, né, de você fazer novas eleições para que as elites ali envolvidas naquela democracia possam eles mesmos escolherem, né, quem vai ser o presidente, o responsável pelo aquele regime democrático. Respondi? Professor, nós temos uma pergunta aqui no chat. Da Manuela de Castro.
ela falou: geralmente participo de simulações e tenho certa dificuldade de acessar os tratados quando estou me preparando. O professor teria alguma dica sobre boas fontes de pesquisa e como comprar acordos e tratados? Se eu não me engano, na própria OEA, dessa comissão jurídica, lá tem o acesso, foi? Está com problemas Para ter o acesso? para baixar documentos da UEA. Estava tentando aqui, não conseguiu. Não sei se é uma coisa momentânea, mas não sei qual o nível de documentos que não está conseguindo sendo baixados, se todos ou apenas alguns. Aqueles relacionados à Venezuela... Não está achando. Não, aparece a descrição. Inclusive, teve um agora, dia 30, não dá para ver o teor, que ele não abaixa. Não sei se é algo momentâneo. Talvez seja interessante ver pelo próprio Google também, né? Então, outras fontes que não sejam a própria organização, que possa ter acesso, né? Na época da minha tese, eu tentava achar algumas missões de observação eleitoral, alguns relatórios, só que só tinha dos anos 2000 até a atualidade. 2000 até anterior a isso, só na biblioteca da UEA em Washington. Então, dificulta, né, o acesso. No caso do Brasil, o Brasil tem uma boa parte dos seus tratados e acordos do site novo dos tratados, que é o Concórdia. Mas... pode ser que tenha acesso também. Mas... Se o Brasil for um signatário, né? Sim. Tem uns tratados. Tem alguns tratados. Alguns tratados maiores não tem. Eu fui tentar hoje pegar o Tratado de Versalhes, não tem. Mas acordos bilaterais, multilaterais, trilaterais tem. E que são mais antigos também, né? Às vezes eu acho que mais tem até alguns novos, mas vê se a gente vai escrever. Manda para nós aí. Pode ser requerido também, pode tentar, né? Pode solicitar e tal, mandar um e-mail. O EA deve ter escritório em São Paulo, Brasília. Eu só cheguei a mandar uma vez, como aluno, para uma simulação pedindo as cartas democratas interamericanas, eles mandaram para a gente. Mandaram as cartas pequenininhas para a gente fazer e utilizar na simulação. Então, talvez seja interessante pegar outras fontes desses tratados, como os estados, né, como o Brasil também tem, eu concordo, pegar alguns outros mecanismos, o Google mesmo, algumas outras instituições também que liberam esses tratados para poder ter acesso, caso haja um problema com a própria organização. Né? Tentar contatar também é interessante. Eu acho que a unidade de tratados... Dá um pouco mais de trabalho, mas sempre das Nações Unidas tem a coleção de tratados das Nações Unidas. Tá? Deve ter uma boa coleção. Eu nunca dei uma fuçada, mas deve ter uma boa coleção. Dos países depositários, dá para achar, dá para encontrar. Então, no caso da UEA, eu acho que não é uma coisa tão dificultosa, porque... Eu me lembro que quando eu acessei, eu tinha na Comissão Jurídica Interamericana. Então, cadê aqui? A Carta Democrática, ela está disponível. Tem até um documento aqui, Carta Democrática Interamericana, documentos, interpretações. Isso é tranquilo. A Carta Social das Américas. Pode abrir, sei lá, fazer um tratado de Acuera do Sul. Tem. Tem como ter acesso também às resoluções. Tem. Tem uma resolução da Assembleia Geral, matéria de tratados. Então, as organizações normalmente possuem aí os seus depositários, os seus repositórios. Substancialmente tem um problema aqui a colar, mas consegue sim. Tem uns temas, né? Tem os temas para acessar. Tem até curso de direito internacional, publicações, fóruns virtuais, galeria de fotos. Se você entrar qual é o nome da menina? Manuela. Se, por exemplo, no caso da UEA, entrar na página Acordos Bilaterais, você consegue encontrar aqui por ordem cronológica ou por uma busca alfabética.
Tem, ó, tratados interamericanos, acordos bilaterais de cooperação, boletins informativos, tudo no Departamento de Direito Internacional. Mediação de agricultura alternativa, Regional Commonwealth Field of Communication. Acho que é isso. Tem os temas, tem tudo. A República Dominicana tem um monte dos acordos da República Dominicana, acordos de cooperação. Tem os tratados, tem as ratificações, autoridades centrais. Tem lá tudo nesse banco de dados. Mais alguém? Acredito que não. Então podemos encerrar, professor? Pessoal, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui. E reitero a questão do edital de inscrições, ele está aberto. Para o pessoal que reside aqui em Porto Nacional, vocês já sabem que vai ser em Palmas. Nós teremos transporte, mas com uma quantidade limitada. Então, o critério será para quem pediu a isenção e por ordem de inscrição. Então, não deixem para a última hora para fazer a inscrição de vocês. Já façam quanto antes para garantir também a vaga. Tá? Em relação à organização em si, vai ser em dupla, mas para se inscrever você não necessariamente precisa ter uma dupla. Enfim, no mais é isso. Qualquer dúvida que não esteja no edital, pode entrar em contato também. Podem entrar em contato também com os monitores. Um outro ponto, não esqueçam de preencher o formulário de presença aqui do workshop para garantir o certificado. Obrigada, pessoal. Bom resto de tarde.